Tem tanta gente que tem milhões de seguidores e não vai ser reconhecido. Ah, quem é? Não conheço. Ah, mas eu tinha 20 milhões de... Eu fazia isso, pessoas eram... Não é aqui, é outro departamento, acho que você tem que descer. O Cláudio Duarte brinca que quando a gente chegar no céu, vai ter muitas surpresas. Vai. Qual que são elas? Primeiro, onde eu tô? A segunda, você aqui? Aqueles que a gente nem imaginava. E a terceira, cadê o ciclano? Então, a gente tem que entender que o evangelho sem transformação, o evangelho sem abrir mão das coisas, é como eu te falei, eu digo que eu me converti de verdade faz 3 anos. Antes disso, eu tive experiências com Deus, aceitei, mas eu não digo, a minha conversão ela veio agora. Hoje eu vivo o verdadeiro. Ah, Thiago, você está falando de perfeição? Muito longe disso. Mas é uma decisão É a firme. decisão. Então, assim, eu não perco o meu coração. Eu oro todos os dias, eu falo isso pro Gladys, eu falo pra minha esposa, pra gente nunca perder o nosso coração. Que a gente não se corrompa. Porque tem muita gente, Karina, vai na igreja, é dizimista, é ofertante, só que no primeiro convite do mundo, aí depois volta, não, a graça, a graça. Eu tenho uma analogia que eu falo, tenho até uma pregação, que é a diferença da ovelha perdida pro filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor larga as 99 para buscá-la. Ela está perdida. Quando ele encontra, o texto diz, põe ela no ombro e vem feliz que encontrou. O filho pródigo saiu. Sim. Ninguém foi atrás dele. É. Ele teve que voltar sozinho. Olha só. Só que quando ele volta, arrependido, o que o texto diz? De longe, o seu pai sai correndo, lhe dá um abraço e grita aos seus serviçais, tragam uma vestes novas, um anel de ouro, matem um cordeiro gordo, porque o meu filho que estava morto voltou à vida. Se você tomar a decisão de voltar para casa, se você saiu como um filho pródigo e não se perdeu como uma ovelha, se você se perdeu como uma ovelha, Jesus vai te encontrar. Mas às vezes você estava na casa do pai, só que como filho pródigo você decidiu sair. Você precisa voltar. Quando você voltar vai ter festa. Festa nos céus e festa na casa. Então a gente precisa entender que existe uma diferença de se perder e querer sair. As pessoas hoje, não, eu tô no mundo, mas Jesus vai me encontrar. Peraí, beleza, você saiu por quê? Você se perdeu no meio do caminho, porque isso acontece. A gente perdeu na rota, não viu o que aconteceu quando viu, mas tem aqueles como o filho pródigo que fala o quê? Vende toda a minha parte, me dá o dinheiro e ele vai. Então, a diferença é muito grande entre a ovelha perdida e o filho pródigo. Ninguém foi atrás do filho pródigo. Você pode ler o texto. Não fala que o pai mandou alguém atrás. Não. Ninguém foi atrás dele. Ele teve que se arrepender e voltar. Só que quando ele volta, existe uma grande festa. Uau. Porque o pai o considerava morto e ele voltou à vida. Sim. Então, a história, esse livro, eu conto desse Deus do impossível. Eu quero mostrar o livro. Tá aqui, ó. Posso abrir? Olha que presente lindo, gente. Olha, que capricho, que excelência. Eu quero saber como nasceu a história do livro. Também, de onde veio. É muito engraçado isso. Olha aqui, meus filhos. Você tem uma palavra. Olha aqui. Olha que lindo. Eu vou abrir. Depois eu assino pra você também. Me conta como veio a ideia. Deus falou comigo que eu tinha que escrever um livro. Ele usou mais de 5, 6 pessoas. Todos que me encontravam falavam, você precisa fazer um livro. E eu escrevi um livro. Quando eu terminei o livro, Deus falou, tá bom, agora você guarda esse e faz outro, porque não é esse. Porque eu escrevi um livro sobre princípios. Você escreveu e não lançou. Não, Deus não deixou. Aconteceu a mesma coisa comigo, você acredita? Que acredito. Eu comecei a escrever, tudo deu errado com aquele livro. Ficou um ano, eu desisti. Até que depois, um tempo depois, veio, na época, a editora Vida. E daí veio outra história, outro testemunho. Nada a ver com o primeiro livro. Olha como as coisas, né? A gente vai entender. E é muito maluco, porque eu tenho pronto esse segundo livro, né? Falta um capítulo. E aí Deus falou, não, mas agora eu quero que você conte a sua história. Eu quero que você... Tem umas fotos aqui muito legais da minha infância, que quando eu saí do hospital, no primeiro capítulo, que... Aqui, quando acaba o primeiro capítulo... Aqui. Então aqui é eu quando... que fofurinha. Eu ainda estava em tratamento, né, por causa do câncer, estava carequinha. Que é uma primeira festa fora do hospital. Que amor. Meus avós, meu pai, minha mãe, meu pai, meu pai.
Olha, deixa eu mostrar aqui. Olha, que lindo, que bem feito. E aí Olha Deus aqui. falou para mim, agora eu quero que você conte a sua história. E aí nasceu esse livro. E aí não foi demorado de fazer. E aí eu lancei ele pela Velos, né? Que é do Pastor Júnior, que é a editora Sim. do Café com Deus Pai. Olha aqui atrás, que lindo também. Aí conta um pouquinho de mim. E esse livro já tem recebido muitos testemunhos. Uau. Porque ontem teve alguns, assim, muito... Eu parei várias vezes para chorar durante a assinatura do livro, porque ontem eu contei um pouquinho... da história, baseado numa palavra de você... Eu falei sobre Jacó, né? Porque tem um determinado momento que o povo do Egito... ele está no exílio, ele está perdido, está desesperado. E aí Deus vai até Jacó, fala, Israel, Jacó, meu filho. E ele conta da amizade com Abraão e tal, e ele fala, o que Deus diz ali pro povo? Ei, vocês estão esquecendo da promessa? Vocês estão esquecendo quem eu sou? Sim. E mais do que isso, ali Deus libera uma palavra sobre o povo, de cuidado, de amor, de responsabilidade, para acalmar o povo, né? Então ontem eu falei muito sobre isso, falei muito sobre casamento, falei sobre cura e tal. E aí falei, na verdade, que algumas promessas não se cumprem porque a gente esquece da palavra. A gente esquece da promessa. Porque as circunstâncias fazem com que a gente esqueça. Às vezes a gente está inserido em situações que o diabo tira a nossa identidade. A gente esquece quem a gente é e principalmente a gente esquece da promessa. E aí teve um testemunho ontem muito forte. Eu tenho 2 testemunhos muito fortes que mexem muito. Ontem eu fui assinar um livro de uma pessoa. Eu assinei, o cara tá me olhando assim com o olho cheio de lágrimas. Aí ele falou, posso te dar um abraço? Falei, claro, abracei. Ele veio no meu ouvido e falou assim, fazem 5 anos que eu tento engravidar. E eu nem tenho um diagnóstico contrário, apenas não engravidamos, eu e minha esposa. Só que hoje, o Espírito de Deus, através dessa palavra, falou pra mim que eu não tinha conseguido ainda porque eu tinha esquecido da promessa. E agora eu tenho certeza que eu receberei meu milagre. Nossa. Cara, porque os meus filhos, Karina, o Isaac e o Mateus, eles contrariam a medicina, porque eu não poderia ter filhos. Ah, é? Eu tenho um diagnóstico contrário da medicina, porque é por causa do câncer, das coisas todas. Vocês chegaram a tentar um período antes de... Muito, tentamos 2 anos. Mas eu já sabia que eu não podia antes de casar, né? E eu falei pra Nayara que eu não poderia ter filhos e tudo. Ela falou, vamos deixar pra pensar isso pra frente. E aí eu não produzo espermatozoides, por causa dos problemas que eu tive de infância. Vocês chegaram a fazer exames? Meu Deus! Tudo. É muito. Só que daí, quando a Nayara decidiu... Só que antes de eu conhecer a Nayara... Eu tinha recebido palavras que eu teria filhos. Olha. Mas eu, na minha cabeça, eu pensava em adotar essas coisas, não teria filhos, né? E aí, quando a Nayara decidiu da gente tentar, a gente tentou, não deu. E aí, a gente procurou um médico, levei todos os exames, o médico olhou e falou, não tem o que fazer, você não tem como ter filho. Já pensou em adotar, pensou em banco de sêmen e tal. Só que daí, ele falou assim, tá, mas tem um exame, chama a biópsia testicular. Daí ele falou, cadê o resultado? Ele foi lá, eu não tinha feito. Era o único exame que eu não tinha feito. E já tinham prescrito esse exame? Não, nunca tinha falado. Não. Eu tinha feito tudo que tinha mandado. Eu tinha feito aqui no Sírio-Libanês, eles têm uma clínica de fertilidade. E aí, ele falou pra mim, cara, se você quer tirar 100%, eu faria. Mas eu já vou te dizer que o resultado vai ser negativo, mas você tem que fazer. E aí eu lembro na consulta, eu tava assim, olhando pro médico e a Nayara tava aqui. Quando eu virei pra Nayara, ela tava assim... Tipo, faz. Com a cara do gato do Shrek. Não custa nada, né? Tipo... E aí... Eu fiz e tal, é bem invasivo, porque é uma biópsia testicular. Verdadeiramente tira um pedaço do testículo pra analisar. E eu lembro como eu contei ontem pra igreja, a igreja se matava de rir. E aí eu fiz a biópsia. Quando eu acordei no quarto, ela tava na ponta da cama. E aí? Falei, e aí o quê, guria? Eu não sei nem onde é que eu tô, não consegui nem respirar de dor. Era muita dor. Ai, e aí quando a gente subiu no médico, ele... Tá doendo? Eu olhei pra ele e falei, não, tá tranquilo. Não, muito. E aí ele assim... A gente abriu, né, o testículo e a gente foi pelo maior e tal e não encontramos nada. Nenhum espermatozoide e tal. Aí ele brincou assim pra mim, só que já que não estava ali, tinha o outro. Ele abriu o outro também. Por isso que eu tava sentindo muita dor. E ele falou, e pra nossa surpresa de toda a equipe, nós encontramos ótimos espermatozoides de muita qualidade e tal. E tá aí o Isaac e o Mateus. E aí a gente congelou, não deu certo, tirei e fui, mas enfim, todos por inseminação. E nós temos uma palavra de Deus que a Sara tá chegando. Também vem mais uma? Deus disse que a Sara chega.